começando o Tudo Bem Calculado, o podcast do Cosmo e Cosentino Advogados. Aqui é o podcast Tudo Bem Calculado do escritório Cosmo e Cosentino. É um podcast que ele é direcionado para você que é gestor de processo trabalhista, você que é advogado trabalhista, você que é calculista e você que é um interessado em cálculos trabalhistas. Eu sou Sérgio Cosmo, sou sócio do escritório Cosmo e Cosentino e está aqui comigo Hugo Nóbrega e Alan Carlos e a gente vai debater hoje um pouco sobre a importância do cálculo trabalhista. Não é isso, senhores? Isso. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você estiver nos ouvindo e vendo. Primeiro tópico que eu quero colocar aqui é assim, qual seria, na visão de vocês, a função do cálculo trabalhista? A função do cálculo trabalhista nada mais é do que a mensuração, né, dos valores que foram deferidos no título executivo. Né? No caso, o que foi definido na decisão judicial, né, no processo trabalhista, é necessário fazer a liquidação. E nessa liquidação, a função do cálculo entra para a fim de mensurar o valor efetivamente devido pela empresa. Tá, certo. Mas aí eu já vou entrar com uma observação aí, e não sei se você vai concordar comigo, que é o seguinte. Apesar do cálculo trabalhista ter esse viés de fazer, né, o quantitativo quando existe uma sentença, talvez o momento melhor para se fazer qualquer cálculo trabalhista é desde sempre, eu diria. Que é como a gente faz lá no escritório. Né? A gente faz o cálculo trabalhista desde quando chega o processo, né, com a petição inicial, para a gente poder, já a empresa, ter a noção de quanto é que vai ser aquele processo, quanto aquele processo pode chegar a ter de resultado e impactar, né, na empresa. Sim. Então, eu diria que você está certo, mas eu complementaria dizendo que eu acho que o cálculo trabalhista ele tem que ser feito durante o decorrer do processo todo. Eu acho que o senso comum é mais esse que o Hugo até levantou agora, de que o cálculo ele se presta a transformar uma decisão judicial em números, né? Em um valor, em uma condenação, enfim, transformar aí essa questão de letras em números, em valores. Mas aí o complemento está falando e é o que a gente aplica, tem aplicado, de trazer essa questão do cálculo como um agente de previsão, né, de previsibilidade, e até durante o processo. Tu falou do início, mas a nossa sistemática, inclusive, é de atuar com o cálculo no decorrer de todo o processo, tanto na fase inicial, quanto na fase de conhecimento, na Sim. fase de execução. Porque o que a gente observa quando ajuiza uma ação, né, a parte autora ela já apresenta um cálculo, né, Isso. por obrigação legal. Isso. Mas a grande interrogação já é aquele valor, aquele cálculo trabalhista que foi feito na petição inicial reflete a realidade? Isso. Não é? Então, essa é a interrogação. E o facilitador de você fazer desde a fase inicial do processo é porque ela vai fazer com que você tenha uma facilidade até de fazer uma composição na justiça, né, de um eventual acordo, e você ter noção, né, do que está sendo discutido no processo. Porque muitas vezes o processo ele é calculado por um profissional que não tem o conhecimento, né, que vai facilitar essa mensuração de valores e termina por sendo atribuídos quantitativos e valores que não condizem com o que está sendo pedido. E aí Que é isso muito termina comum. induzindo ao erro tanto o reclamante como a empresa E o juiz? e o juiz dos valores que estão sendo discutidos ali. Então, até para fazer um acordo, tá todo mundo à escura. Aí você tocou num ponto que é vital para a empresa. Porque quando chega a petição inicial, o que a empresa faz? A empresa encaminha para um advogado que, na maioria das vezes, não tem a expertise, né, da realização de um cálculo. E o que a gente termina observando quando a gente vai para a audiência, né, o que a gente verifica é quase um leilão, né, quem dá mais, quem dá menos, para chegar num ponto lá comum de realização de acordo. Quando, se a empresa, quando a empresa ela está munida de um cálculo que ela tem uma convicção, ela consegue confiar naquele cálculo que está sendo realizado,
né, que ela tem convicção que aquele cálculo é o ponto máximo que pode chegar aquela reclamação, ela vai ter, né, muito mais poder de barganha mesmo, de conhecimento, para poder chegar na hora da audiência e poder saber se aquele acordo está sendo realizado de uma forma produtiva, né, para a empresa ou não. Porque senão é aquele negócio. Ah, foi bom, fiz o acordo porque a petição inicial estava dizendo que era 100 mil e eu fiz por 20. Essa semana mesmo, um caso muito que se aplica exatamente ao que tu estás falando, não foi, Hugo, de uma demanda que chegou para a gente para poder fazer a apuração se o valor daquela inicial, da petição inicial, do processo, estava minimamente correto, digamos assim, porque é uma empresa de menor porte e a proprietária, que tratou diretamente com a gente, ficou desesperada com o valor. Era um contrato de 3 meses, com um valor altíssimo, e ela praticamente já estava prestes a encerrar, na visão dela, a empresa, porque ficaria totalmente inviável. E a contratação foi justamente nesse sentido, de poder fazer uma apuração. O Hugo realizou essa apuração, de mensurar aquilo ali e verificar se aquele valor estava contente, né, com o que estava sendo E discutido. não tinha nenhuma condizência com o que estava sendo pedido Tá na totalmente, inicial. totalmente Quando fora, a não gente foi? fez a apuração, a gente verificou que os valores estavam completamente Aleatório. aleatórios É. É. em relação ao que estava sendo E que pleiteado. é uma praxe. É. Essa aleatoriedade, ela é uma praxe que existe. Muitas vezes se observa uma certa, como é que eu vou dizer, uma imperfeição dos cálculos, a maioria puxando para cima, nas petições iniciais, né? Logicamente que nem sempre ocorre, mas é por isso que é extremamente importante essa questão da verificação do cálculo trabalhista desde a petição inicial. Mas isso decorre principalmente porque o advogado, quando vai ingressar com a ação, ele fica com muito receio com a questão da limitação, o que tem tido alteração na justiça. Atualmente, a maioria dos juízes tem entendido que os valores indicados na peça são meramente estimativos. Sim. E aí não teria essa limitação de valores. Ainda tem muita discussão, né, sobre isso. Termina tendo uma certa discussão, mas, como você falou, a corrente majoritária é de que pode ultrapassar o valor que foi estipulado lá na petição inicial. Mas, assim, deixa eu puxar um outro assunto. A gente estava falando do cálculo trabalhista no geral, mas vamos falar agora do profissional, né? Porque, assim, é outra interrogação que eu acho que existe bastante e um elemento muito importante também, que é quem seria, quem seria o profissional mais indicado para fazer o cálculo trabalhista? O que é que quiser eu respondo, mas eu vou deixar vocês. Alan já está Eu querendo já sei, responder. eu já sei. Eu O que é que posso. você acha, na sua opinião? Vê só, a experiência nos mostra que o melhor profissional é aquele que domina a parte técnica contábil, mas que também sabe interpretar a decisão, sabe interpretar o direito. Não adianta aí, os dois têm que caminhar juntos. O que a gente vê muito é um profissional de excelência na parte contábil, ou algum profissional que domina a excelência na parte jurídica, mas a partir do casamento aí das duas, das dinâmicas aí, seria o melhor dos cenários. Não é isso, Hugo? Isso. Eu acho que a questão da multidisciplinariedade do profissional é extremamente importante para fim de facilitar não só a questão da interpretação, como a mensuração dos valores que são devidos. É. E a consequência disso é a gente ter uma precisão realmente no cálculo que é realizado utilizando os melhores dos mundos. Tanto Exato. a parte da advocacia como do Só que vocês contabilidade. esqueceram, eu acho que um ponto. Diz aí. Vocês esqueceram um ponto que é importantíssimo. Quem faz o melhor cálculo hoje em dia é quem tem a habilidade jurídica, quem tem a habilidade matemática e quem tem a habilidade do sistema, certo? Quem sabe calcular melhor pelo PJ Calc também. Verdade. Então, é porque utilizar o PJ Calc pode não ser obrigatório, já foi tentado várias vezes na Justiça do Trabalho fazer essa obrigatoriedade, né? Mas é o sistema que melhor vai ser realizado, apurado os cálculos,
Por quê? Por Por quê? quê? Porque Liga ele aí vai agora? facilitar a questão da comparabilidade também. E ele foi feito para isso, né? Pois é, É um sistema específico para a realização e pois é. elaboração de cálculos. Veja, E ele você é fornecido pela própria justiça, então isso daí faz com que ele tenha uma credibilidade muito forte em relação ao que está sendo apurado. O que muitas vezes o profissional termina por relutar em utilizar por conta da necessidade de aprendizado, né, na utilização do sistema. Só que com a utilização do sistema, você termina que você consegue não só analisar o cálculo com base nos valores, mas também nos critérios que estão sendo utilizados pelo próprio sistema, entendeu? Eu, E dá para você fazer os ajustes dentro do próprio sistema, caso haja alguma inconsistência, Sem que já dúvida. ocorreu de forma recorrente anteriormente na Justiça do Trabalho, que houve necessidade de atualização e, consequentemente, atualmente nós temos um sistema bem, Seguro, né? bem seguro Consistente. isso, em relação à parametrização. eu não confesso que eu não entendo porque ainda tem essa resistência no uso do PJ Calc. A gente praticamente é uníssono no nosso trabalho, a utilização, né? A gente, É, inclusive, assim que foi implementada, a gente já cuidou isso. de entender o sistema e utilizamos até hoje. Acompanhamos toda essa evolução aí do sistema, mas ainda há muita Até resistência no porque, uso. até para fins de comparabilidade, hoje o sistema ele é muito útil. Por quê? Porque até para o juiz analisar uma situação, como é um sistema utilizado em que a formatação dele, o layout do sistema é uma coisa, é um padrão, ele facilita com que o magistrado verifique os possíveis equívocos com base nas impugnações que são fornecidas pelas empresas e pelas partes, no caso, É, pelo reclamante. veja, vocês apontaram a questão da comparação, que é a melhor forma, porque como o perito do juiz, né? Não o perito do juiz, assim, mas O o assistente, auxiliar, o assistente, né, da vara, ele sempre faz, ele é obrigatoriamente ele faz pelo PJ Calc, a comparação vai ser muito mais fácil para ele fazer se tiver o cálculo da parte, né, sendo feita da mesma forma, né? E um elemento importante de ser dito aqui é porque, às vezes, no PJ Calc, o erro é num cliquezinho, no sim, itemzinho lá que tem é a no utilização do sistema, sistema. que a pessoa pode, na hora que está fazendo a defesa da empresa, né, uma impugnação, um embargo de execução, indicar, às vezes você indica, ó, você, você esqueceu de clicar É de ou desabilitar alguma desabilitar parametrização que está exatamente uma de forma equivocada. parametrização que decorre do sistema. Então, o cara tem que saber fazer bem na munheca, a pessoa tem que saber bem interpretar, porque a gente verifica, né, que quem não sabe interpretar bem termina também errando, e precisa usar bem o sistema. Agora, deixa eu entrar aqui em outra, na visão assim da realização do cálculo, né? Porque cálculo trabalhista, é, tem gente que acha que é muito fácil, né? Mas ele tem muita peculiaridade, né? Precisa de uma análise detida, né? Então, assim, como é que a gente faz o cálculo lá? A gente faz o cálculo por uma pessoa, depois outra pessoa que não viu o cálculo, né? Só viu no começo, lógico, fez aquela análise Inicial, né? inicial, fez uma parametrização inicial, mas não realiza o cálculo, encaminha para alguém que vai fazer realmente operacionalizar aquele cálculo, mas a gente tem o quê? A questão da revisão feita do cálculo, exatamente para poder analisar e verificar se Sim, não reduzir até aconteceu possível risco de erro. algum equívoco, algum erro, para minimizar ao máximo qualquer tipo de erro que decorra de uma análise, de repente, não digo equivocada, mas algum descuido, algum deslize que aconteceu e o revisor ele está lá para exatamente poder minorar qualquer tipo de erro que eventualmente pudesse ter na realização do nosso cálculo. Até Entendeu? porque muitas vezes a decisão deixa muitas lacunas, né, em relação à parametrização. Então, o profissional precisa ter expertise
né, para analisar a situação e verificar qual seria a melhor condição, né, a melhor parametrização a ser utilizada que favoreça o seu cliente. E esse sistema de dupla verificação tem dado certo. A gente tem implementado de longa data e tem visto que tem dado certo justamente nessa questão de minimizar os erros, né? Exato, Eventuais erros. É exato, praticamente. porque com isso a gente minimiza erro e a gente maximiza resultado, É, né? Isso que você falou da questão da parametrização, eu me recordei da questão dos juros, né? Sim. Da aplicação de Selic, que a gente estava conversando hoje sobre isso. De se você, de repente, Utilizar a Selic no campo de correção monetária, você termina exatamente ao prejudicando. invés dos juros. Então, são, às vezes, detalhes que tem no sistema que parece inocente, mas que, na verdade, pode resultar numa diferença do valor que é devido no cálculo, né, de forma significativa. Sim. Até porque a quantidade de juros que a gente verifica que as empresas pagam na Justiça do Trabalho, nas reclamações trabalhistas, são né, isso. em valores elevados. É isso. Mas beleza, mas vê só. Vocês estão falando que o bom calculista, o bom profissional deve interpretar bem, deve elaborar tecnicamente o cálculo bem, deve utilizar a ferramenta de forma adequada. Mas eu acho que se a gente fosse colocar em mesa aqui, quais são os maiores erros que a gente verifica no dia a dia em relação às elaborações de cálculo? O que é que vocês conseguiriam pontuar? Eu acredito que o maior erro que a gente verifica é o erro de interpretação. Interpretação? Interpretação. Por Pois conta é, da questão da parametrização, muitas vezes não ficar muito clara no título executivo, né? Aí isso facilita com que o contador ele tenha uma dificuldade a interpretar e aí, consequentemente, termina resultando numa quantificação equivocada com tá. base no sistema. Antes da gente passar para o próximo, isso que o Hugo está falando é extremamente interessante, porque, veja, a gente falou aqui, estava falando de quem seriam os melhores profissionais, Isso. certo? Veja, na sua maioria, os cálculos são encaminhados mais para profissionais que têm a habilidade matemática do que jurídica. Isso. Então, isso casa com o que o Hugo está falando. Por que os erros terminam sendo muito de ordem interpretativa? Porque aquela pessoa que está ali fazendo o cálculo, ela não é um profissional que tem formação jurídica, né? Então, a dificuldade que vai ter em interpretar vai ser muito maior. Sobretudo os que estão mais novos na profissão, que se enveredam a fazer seu cadastramento como perito judicial, mas que às vezes não tem ainda a habilidade jurídica, né? Não tem a habilidade para fazer a interpretação das sentenças, dos acordos, das decisões todas de uma forma mais precisa para levar para a parametrização da apuração dos cálculos, né? Isso é bem interessante. Mas qual seria um próximo erro? Tem uma grande parcela que eu também verifico de erros de elaboração do sistema, e principalmente daqueles que a gente falou no início, que resistem ao uso do PJE, Calc. São pessoas que tentam utilizar outros sistemas, a exemplo do Excel, e erram a execução do cálculo. Isso é interessante também, é uma parcela considerável. A gente volta a falar da importância do cálculo. É feito, tu até fala, de vez em quando, desconfie de quem não utiliza PJE Calc, né? E isso se reflete bastante aí do que a gente vê dia a dia. Eu concordo plenamente com o Alan, porque realmente eu acho que o segundo maior erro que a gente verifica é essa questão da utilização do sistema. O sistema ele tem uma abertura muito grande para você fazer as parametrizações. Então, mesmo quem sabe fazer um cálculo pode se equivocar, né, quando vai fazer o cálculo no sistema, num simples clique, como você falou, Sérgio, anteriormente, que um clique equivocado vai alterar totalmente o cálculo com base no sistema. Então, o sistema é um facilitador, mas ao mesmo tempo você tem que ter muito mais critério, né? Você tem que ser muito mais criterioso na utilização do sistema para fim de verificar esses equívocos em relação à parametrização. Porque se a gente for ver, isso é meio paradoxal, né? O que a gente falou agora. Porque a gente
e a gente sustenta isso, a forma melhor para fazer o cálculo é PJ Calc. Certo? Sim. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque em que pese a gente poder dizer assim, um dos erros que mais ocorrem é na utilização do sistema, não significa dizer que utilizar do Excel, utilizar de um outro tipo de sistema, lá a pessoa não vai incorrer em erro também. Justamente. Entendeu? Então, assim, para não parecer, parece paradoxal, mas não é que vai levar ao erro o uso propriamente dito do PJ Calc. A diferença é sutil, mas a pessoa também vai utilizar o Excel. Se a pessoa também não souber usar o Excel bem, vai errar. Não vai fazer de forma certa. Então, o PJ Calc continua sendo a melhor forma de fazer, mas como todo sistema, o usuário tem que saber Tem que saber manusear. Então, tem que né, tá esperto, né, tá sabendo utilizar aquele sistema da melhor forma possível. Até porque o PJ Calc, além de fazer o cálculo, ele ainda tem um subsistema, digamos assim, que faz a atualização depois do cálculo, já com base naquele cálculo que foi feito. Ele é a mesma coisa a gente pensar aqui no programa de imposto de renda, que foi feito pensando no imposto de renda, Sim. que tem aquela lógica dele. Mesma coisa é o PJ Calc, ele tem aquela lógica dele traçada só para fazer cálculo trabalhista, e ele é o tempo todo fruto de atualização, exatamente para deixar ele cada vez mais apropriado e mais vinculado à legislação trabalhista. Sim. Então, toda vez que tem alguma reforma trabalhista, alguma mudança em algum critério feito dos índices, por exemplo, de atualização, o PJ Calc vai ser objeto de atualização para deixar ele cada vez mais assertivo, preciso na elaboração. Mas esse dado que o Hugo trouxe do segundo maior erro ser justamente essa questão da elaboração desse sistema, destaca ainda mais a importância do bom profissional, né? Ou ele erra na interpretação jurídica, ou ele erra na elaboração, na execução do cálculo aí. E uma grande parcela é do pessoal que resiste a utilizar Excel, por exemplo, e outros que se aventuram no PJ Calc e não conseguem desenrolar naquele sistema, né? Naquela ferramenta, né, Hugo? Sim, sim. Na realidade, o que está acontecendo é que, como existe uma relutância inicial dos profissionais na utilização do sistema, isso dificulta, né? Porque quanto mais você utiliza o sistema, mais você vai aprender as nuances do sistema e, consequentemente, vai facilitar essa questão do erro. Vou fazer um paralelo aqui. Fazendo um paralelo a isso, é a pessoa querer. O que é melhor? É fazer a petição à mão, fazer a petição na máquina de escrever, a fazer a petição no computador. Não é? Então, assim, o mundo evolui, né? Hoje a gente tem que utilizar das melhores tecnologias que estão disponíveis, né? Então, assim, a melhor tecnologia disponível para fazer o cálculo trabalhista é o PJ Calc. O Excel, ele é um sistema extraordinário, só que ele não é pensado para fazer cálculo trabalhista. Ele faz cálculo trabalhista também, mas ele é muito mais amplo, né? Ali não, o PJ Calc é um programa específico para fazer aquela apuração, né? Então ele tem muito mais assertividade, né? Naquilo que está fazendo. Quando, né, o profissional que utiliza ele vai ter outra coisa. Ele facilita muito mais também o tempo de trabalho. Quando a pessoa sabe utilizar bem o PJ Calc, consegue também fazer a parametrização, fazer tudo também de uma forma muito mais rápida do que se for trabalhar com Excel. Você está ouvindo o Tudo Bem Calculado, o podcast do Cosmo e Cosentino Advogados. E aí, tá curtindo o nosso podcast? Nós contribuímos para você que é gestor de processo trabalhista, advogado trabalhista, calculista e também quem é interessado em cálculos trabalhistas a fazer a gestão de 100% dos valores dos seus processos trabalhistas. Então acesse aqui o descritivo para que a gente possa conhecer mais o que é que você precisa e o que é que a gente pode contribuir
para solucionar de vez a gestão do teu passivo trabalhista. Outra coisa que a gente tem que aí é o que a gente volta para a questão, a gente está aqui falando sobre a importância do cálculo trabalhista, e aí a gente, como uma meia conclusão aqui, né? Uma conclusão aqui no meio do podcast, é o que é o seguinte: o impacto, né? A importância está no impacto que isso pode resultar para a empresa, É, né? Se ela não está vinculada, né? Se ela não está servida com quem melhor faz esses cálculos trabalhistas, sua defesa processual dos cálculos, né, vai estar totalmente prejudicado. prejudicada, Isso. né? Isso. E aí ressalta, a gente trouxe o cálculo lá da fase de execução, não foi? Que é o senso comum para a petição inicial, mas ele, dada a sua importância, ele percorre todo o processo. Porque hoje a consciência da empresa, a empresa tem nos demandado, inclusive, para uma apuração contínua durante o processo, né? Saiu uma decisão, saiu uma sentença de mérito. A empresa muitas vezes quer saber o que aquilo representa em números, né? Isso depois, após um recurso. Então, o processo, ele percorre, o cálculo judicial, ele percorre todo o processo ali Sim. na mensuração do andamento daquele processo. Deixa eu entrar nisso aí que ela está falando, que é o seguinte: eu lembrei agora do que você falou, né, do exemplo que você falou da cliente que achou que o negócio dela ia, né, ia por água abaixo, quando ela verificou a petição inicial. Então, você vai ver que pequena empresa, média empresa e grande empresa, elas que têm demanda trabalhista, eles entendem aquela demanda trabalhista como um calo no sapato, né? Como algo que vai gerar um prejuízo, né? E que eles não sabem o que vai acontecer. Então, a importância para a empresa da repercussão econômica que os processos trabalhistas podem acarretar independe do tamanho da empresa. Porque quanto maior, também vai ter muito mais processo, provavelmente, contra aquela empresa. Então, assim, se a empresa não consegue dimensionar o seu passivo trabalhista, ela vai terminar ficando igual a sua cliente, né, independentemente de. Porque, veja, lembrei agora de uma empresa que estava querendo ser. Ela estava querendo. Tinha alguém interessado em comprar a empresa. E dos aspectos mais analisados, exatamente A dívida qual a trabalhista. dívida trabalhista que aquela empresa tem, né? Então, assim, entrando de novo naquilo que você falou, a importância de estar sabendo os valores no decorrer do processo é extremamente importante, não é? Porque a gente falou da petição inicial, mas deu uma decisão, foi dada a sentença, né? Ainda que tenha um recurso, mas tá, e agora? Qual a dimensão que está agora? Qual é a previsão que eu tenho, pelo menos? Qual é agora a previsibilidade em relação a esse processo, a esses, até a cada pedido, né? O que é que agora, o que é que o juiz disse, né? O que é que está acontecendo? E o juiz disse isso. Isso aí representa Que, quanto? é, Não, e você verifica que essa questão de mensurar, né, nessa fase inicial, isso ajuda a empresa, muitas vezes, a questão do provisionamento, né? E não tomar nenhum susto lá na frente, Sem dúvida. entendeu? E quer ver outro aspecto também que eu vou levantar aqui, que é o seguinte: a gente às vezes observa, eh, né, a experiência mostra muito que às vezes acontece da empresa colocar, eh, ter, ter tido uma demissão por justa causa, e às vezes a empresa não, assim, quase faz questão dizendo, não, porque esse meu ex-empregado fez isso, fez aquilo, e pensa tanto em relação a não conseguir que a rescisão por justa causa seja transformada, e às vezes não se importa ali, o cara colocou um pedido ali de hora extra, que ela não está dando muita.
dando, né, muita importância. Só que quando você vai ver em relação a número, rescisão contratual vai ter aquele valor É. mais ali, aquele limitado. limitado. E aí o gasto de energia termina a empresa gastando uma energia tão significativa num processo que não seja significativo, né, no Exato, passivo trabalhista da empresa. exato. E a hora extra, que aí sim ia representar né, um valor alto para ser pago, e ela às vezes não está tão preocupada em saber se os pontos estão corretos, como é que está, cadê o recibo de pagamento aqui mostrando que eu paguei as horas extras, e está tão preocupada com, né, Isso com é a muito questão da rescisão. Só que eu acho que assim, isso aí para mim reflete um pouco do desconhecimento na hora da questão matemática. Então, porque se mostrar, ó, que a gente faz isso muito, ó, isso aqui tá, mas isso aqui é que, ó, se acontecer, é Pareto, né? Isso aqui no processo é ter o 20. E isso aqui, os 20 aqui, é que vai dar 80. Então, vamos concentrar aqui. Isso é Né? muito comum em empresa, muitas vezes vincular a questão da condenação judicial dos títulos ao período trabalhado, que termina sendo um erro, porque às vezes hora extra significa um valor muito significativo em um ano, enquanto um funcionário que trabalhou 5 anos e pede uma diferença salarial não vai ser tão significativa, entendeu? Perfeito. Então isso ocorre de forma costumeira, Só inclusive. que a empresa só consegue enxergar isso se lhe for apresentado um cálculo bem feito, né? Desde a petição inicial, como a gente está colocando aqui, está levantando, né? Ou até durante o curso do processo, dependendo das decisões que porventura venham. E sabe o que é que não dá, assim, às vezes não dá para compreender? Às vezes, ainda bem que a gente consegue trabalhar a cultura muito das empresas que a gente tem realizado os cálculos. Mas, logicamente, que a gente só consegue fazer isso quando a gente inicia esse trabalho cultural, né, nas empresas. Mas o que eu às vezes não compreendo é, é que o cálculo trabalhista é uma realidade, é uma realidade processual. Né? Do mesmo jeito que a empresa sempre contrata o advogado, tem que contratar o advogado para fazer a sua defesa, no processo trabalhista vai ter um momento, se não for feito um acordo, que, repito, é melhor que seja feito o acordo munido de um cálculo correto, né? Vai ter aquele momento em que vai ocorrer a realização do cálculo trabalhista. Então, o que eu quero dizer é que as empresas elas já contratam aquele profissional, né? Agora, o que não existe é a visão do calculista como alguém estratégico, alguém que pode ir além da defesa, além da defesa na fase de execução, que pode servir de uma forma muito mais estratégica, né? Tá ali muito mais junto à empresa, né? Que aí a pessoa termina aquele profissional só sendo utilizado no momento de defesa, né? É um desperdício, né? Sem dúvida, sem dúvida. Por que isso acontece? Porque, infelizmente, o calculista ele é visto como um custo. Então, existe essa visão, né, essa cultura de que a contratação do calculista está gerando mais um custo. Então, logicamente, que também cabe ao calculista mostrar que, na verdade, ele é um agente ali, uma peça importantíssima para a empresa na reclamação trabalhista. E que ele é uma peça importante não só naquela fase, né? Sim. Naquela fase de execução, de liquidação, né? Mas sim durante o decorrer todo do processo. Ele se torna um parceiro estratégico até para a tomada de decisões, né? A gente vê muito isso com os nossos clientes, de que a atuação preventiva, desde a inicial, durante o curso do processo, ela ajuda, inclusive, na tomada de decisões da empresa para poder até mesmo organizar, ver o nível. É capaz até de reorganizar aí o RH, a Sem dúvida. questão de logística dentro da empresa, né? Ah.
É porque no cálculo trabalhista você pode identificar no cálculo inicial, até você pode verificar alguma eventual hora extra, por exemplo, que foi calculada de forma equivocada e que está sendo utilizada como um parâmetro dentro da empresa. Então a empresa tem como ajustar ali já para não gerar novas demandas trabalhistas que podem resultar em condenações significativas. Tá, mas deixa eu puxar aqui. A gente estava falando, foi bem interessante, a gente estava falando dessa questão cultural, né? Que a gente falou que a gente tenta trabalhar essa questão da cultura da empresa. Aí eu vou botar essa pergunta aqui para é pergunta do dia a dia, sabe, Hugo? Que a gente tá falando dessa questão cultural. Aí eu vou falar o seguinte: antes de estar lá trabalhando com a gente, né, as empresas, da gente conseguir trabalhar com elas, as empresas, elas analisam quando a gente faz o cálculo. Existem algumas empresas que tentam, né, pedir, no caso, termina passando essa função para o advogado, né, que dá uma olhada, mas assim, não tem a questão da expertise para definir. Então, assim, é importante o calculista lá no escritório, a gente sempre foca, né, em dar uma melhor precisão no cálculo para fim de não ocorrer equívoco. Mas você está sendo benevolente, viu? Você está sendo benevolente, porque A regra a regra é que não. é que não. É isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a empresa, ela, ela tem que confiar, lógico, no advogado que ela contratou, lógico. Mas o próprio advogado, quando chegou àquela fase, disse: ó, você tem que contratar um calculista, Isso. né? Foi contratado. O cara entrega a peça, o cara peticiona no processo e às vezes a empresa não toma nem conhecimento do que aconteceu, do resultado. A empresa, não é engraçado, mas é curioso, que a empresa, ela, e eu estou falando ali, né, fase de liquidação, tal, ela às vezes quer falar com o calculista para ver se salva ela, quando ela recebe o A mandato de itivação. citação, de execução, ela olha assim e fala: como? Porque ela não estava, não era imprevisto para ela, não tinha previsão de que poderia chegar naquele patamar, É. Muito comum. não é? Então, mas foi feito cálculo. E foi feito cálculo por alguém que ela já tinha contratado antes. Mas mesmo assim ela não tomando sequer conhecimento. Veja, isso é um desperdício, porque fica parecendo às vezes tanto que é um custo, então às vezes assim, porque, vamos falar, como é a realidade, né? Muitas vezes, ó, eu tenho uma empresa que eu advogo, então a gente tem muito advogado parceiro, ó, tem uma empresa que eu advogo, que eu te indiquei para fazer o cálculo. Então a empresa às vezes diz assim: ó, eu estou orçando com você e com o outro, e o que ela está, a maioria das vezes, buscando é preço A preço. e não valor. E aí é que está errado. Ela tem que saber, valorizando o profissional que ela está contratando, quem é que te dá mais valor? Quem é que vai terminar conseguindo me dar o melhor resultado? Isso. No No custo, custo, certo? O cálculo é feito, eu contratei, pronto, ó, pronto, vou querer aquele. O cálculo é feito e sequer, né, a empresa termina tomando conhecimento de foi feito de que forma, não é? e a gente termina notando muitas vezes que essa questão do preço, né, termina por prejudicar, e aí muitas vezes a empresa, quando vem procurar um profissional especializado para fazer cálculo, ela observa que aí o calculista fica de mãos atadas. Ele não tem como fazer uma revisão de cálculos numa fase de execução, onde não foi suscitado na fase de liquidação, né, uma fase anterior, que deveria ter sido suscitado todos os equívocos. Então, existe uma situação em que no direito se chama pré-exclusão, e aí isso termina impossibilitando o calculista contratado a fazer essa revisão dos cálculos, tendo em vista que o calculista anterior contratado pela empresa em decorrência do preço, que não verificou os equívocos necessários.
E ainda existe a questão que é importante, lógico, mas assim, que a gente também verifica. Eu lembro que teve a contratação há um bom tempo atrás que basicamente ela incidia em erro material, mas que para você conseguir que seja aceito como erro material é um parto, né? Assim, você tem que tentar demonstrar. Aí tem gente que vai achar que aquilo não é erro material, enfim, vai uma discussão mais técnica, né? Mais jurídica até, se aquilo vai configurar erro material ou não. Mas o que eu estou querendo falar é a questão do momento, porque já era como se fosse uma execução que estava ali morta, parecia que estava morta, e que de repente verificaram que os sócios estavam novamente com bens, e começou de novo depois era uma ação de 1980 e alguma coisa, para você ter uma ideia. Então, imagina quantos juros, né? Então, isso tudo, a contratação já era para ver se tinha tido algum erro material da origem e tal. Enfim, era bem interessante. Que cai nisso que você está falando, se você não se vale logo, né, desde o princípio, com quem realmente, quem você tem confiança, quem você sabe que realmente vai fazer o cálculo de forma certa, você depois tem de saber. Isso aí é quase como é que eu digo? Enfim, é certo, é líquido e certo, né? Como diz a história. Porque não vai ter como, muitas vezes, remediar, né? A Isso. contratação Ele prévia só de um. fica limitada ao que É. foi já suscitado pelas partes anteriormente. E aí volta para lá para o início que a gente estava falando da importância de um bom profissional, que saiba, que domine a excelência aí na elaboração dos cálculos, né? Isso. Pois tá, a gente está aqui já há um bom tempo aqui conversando sobre a importância do cálculo trabalhista. Eu acho que ficou claro, né, para todo mundo essa importância. O que basta agora é a gente algumas indagações, né, que ficam no ar, né, que eu acho que as pessoas têm que pensar: será que eu confio plenamente, né, no profissional que está fazendo lá? Eu sei o que está acontecendo, né? Por que eu não estou, né? Por que eu não estou sabendo realmente quando eu peço para fazer o cálculo? Por que eu não estou verificando quanto é que foi, né, os valores? E o que é que eu estou fazendo com essa informação, né? Eu acho que essas indagações ficam, né? Porque aquela questão, o cálculo pode definir o rumo do meu processo, Ou né? até mesmo da própria empresa, né? Pois, como você colocou aí da própria empresa, né? É, né? Como é que eu consigo? Será que eu consigo fazer que o cálculo seja um trunfo para a minha empresa? Pode ser alguma coisa estratégica? Então, eu acho que essas indagações, eu tenho certeza que quem escutou aqui o podcast, né, quem viu o podcast, vai ficar com aquilo na mente e vai ficar se perguntando o que é que eu posso fazer, se eu estou fazendo certo. Né? Eu acho que com essa mensagem final aí, dessa dúvida colocada no ar, eu acho que a gente pode encerrar o nosso podcast. Tenho certeza que a gente conseguiu colocar em você a dúvida, né? Que era essa, eu acho que esse era o grande objetivo do podcast. Qualquer dúvida você pode entrar em contato com a gente ou com o escritório, porque com a gente é tudo bem calculado. E você acaba de ouvir o Tudo Bem Calculado, o podcast do Cosmo e Cosentino Advogados.